professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Pois bem, chegamos em mais uma aula de matemática. É importante que vocês leiam atentamente a agenda que a escola está passando para vocês, que vocês analisem e entendam quais dias vocês irão estudar, quais aulas, quais atividades vocês irão responder, quais as páginas do livro onde encontram-se as atividades, para que vocês acompanhem as aulas com o livro didático de vocês. Então, não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. E que essas aulas, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós já vamos falar um pouco sobre geometria. Nós vamos falar de poliedros e corpos redondos. É importante que vocês acompanhem as aulas conosco, com o livrinho de vocês. Então, nós vamos iniciar com a página 74 do livro de vocês, onde nós vamos falar de poliedro e corpos redondos. Aí, a princípio, nós já temos um pequeno exemplo. Ele fala: Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas e não planas. Olha, nós já vamos iniciar falando das figuras geométricas planas e não planas. Então, nessas figuras geométricas, que é as figuras de Rodrigo, né, ele apresentou essa figurinha aqui, que é uma figura não plana. Essa figura é chamada de paralelepípedo. Depois, Rodrigo tem também um círculo. O círculo já é uma figura plana. Rodrigo tem também um cubo. O cubo é uma figura não plana. E Rodrigo tem também um cilindro. O cilindro é uma figura também não plana. E ele tem um retângulo, que é uma figura plana. E tem também um quadrado, que são figuras planas. Então, pessoal, analisando aqui as figuras que Rodrigo tem figuras planas e não planas. Então, pessoal, analisando as figuras de Rodrigo, nós vimos que ele tem figuras planas e figuras não planas. As figuras planas são aquelas figuras que a gente escreve ali e que a gente pode recortar e fazer de cartolina. Então, aqui, nós estamos identificando figuras planas. Olha, o círculo, o quadrado e o retângulo são figuras planas. Quando desenhada no plano, toda a sua superfície fica contida no plano. E nós temos as figuras não planas, o paralelepípedo, nós temos o cubo e nós temos o cilindro. Ou seja, das figuras que Rodrigo tem, nós vimos que ele tem 3 figuras planas e 3 figuras não planas. Mas o que é que o problema quer saber em relação às figuras de Rodrigo? Aí ele diz: o Rodrigo quer separar as figuras planas das figuras não planas. Quantas figuras ficariam juntas? O Rodrigo quer fazer uma separação entre as figuras que ele tem. Ele quer separar as figuras planas das figuras não planas. E aí, vamos ajudar Rodrigo a fazer essa separação? Então, aí aqui desse lado, nós vamos colocar as figuras planas. Do outro lado, nós vamos colocar as figuras não planas. Separando as figuras planas das figuras não planas, nós teremos aqui nas figuras planas o círculo. Nós temos aqui nas figuras não planas o cubo. Nós temos aqui nas figuras planas o retângulo. E nós temos nas figuras não planas o cilindro. Temos também nas figuras planas o quadrado. E temos também na figura não plana o paralelepípedo. Gente, separamos em 2 grupos as figuras que Rodrigo tem. As figuras não planas, que a gente chama de figura tridimensional, que elas têm 3 dimensões. Por exemplo, o cubo ele tem 3 dimensões. O que é dimensões? São as medidas de comprimento, largura e altura. Ou seja, o cubo ele tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. Já o retângulo tem somente 2. Ele tem o comprimento e tem a largura. Então, separamos em figuras planas e figuras não planas as figuras que Rodrigo tem. Então, a princípio, vocês estão vendo o que são figuras planas e o que são figuras não planas. Então, aí agora, nós vamos ver os ângulos. Nós vamos ver onde ficam situados os ângulos em cada polígono. Nós vamos ver quais os elementos que formam um ângulo. Nós vamos ver como se dá a medida e qual unidade de medida nós usamos para medir ângulos. Então, primeiro, para nós iniciarmos o estudo dos ângulos, nós vamos entender. Tendo nós um plano, o que é o plano? O plano é a paginazinha de vocês aí do caderno em branco. Tendo esse plano, a gente vai escrever nesse plano um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Desse plano pode partir uma semirreta e também partirá outra semirreta. Então preste atenção que esse ponto
ele serviu para que as semirretas se encontrem. Quando as duas semirretas se encontram, tendo um único ponto em comum, ou seja, esse ponto pertence às duas, essa região aqui, ela é chamada de abertura, que é a região onde está situada o ângulo. Portanto, gente, para que nós tenhamos um ângulo, nós precisamos ter, no mínimo, duas semirretas partindo de um mesmo vértice, para que elas formem a região chamada de abertura, que é ali onde está situada o ângulo. Então, coloquei aqui um outro ângulo, nós temos aqui dois segmentos de medida partindo de um mesmo vértice, e aí essa região aberta, chamada de abertura, essa região é onde está situada o ângulo. E aí, nós vamos entender o seguinte: quanto maior a abertura do ângulo, maior é sua medida. Ou seja, se essa abertura aqui é maior que essa daqui, esse ângulo tem uma medida maior do que a medida desse ângulo aqui. Então, pessoal, a princípio nós estamos vendo o que é ângulo, onde ele está localizado, quais os elementos que formam um ângulo, vértice e lados, ou arestas ou semi-retas. Agora nós vamos para a página 81, onde nós vamos falar de polígonos. Olha, o que é polígonos? Primeiro vamos entender. Polígonos, poli vem de vários, gônos vem de faces. Ou seja, polígonos são figuras geométricas que apresentam várias faces. E aí nós vamos estudar alguns polígonos, né? Algumas figuras geométricas que apresentam várias faces. Primeiro ele diz que polígono é uma figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua. Olha, todos esses aqui são classificados como polígonos. Veja que os polígonos são figuras planas fechadas, e que os contornos chamados de lado podem ser escritos por uma régua. Já aqui, pessoal, nós temos de não polígonos. Olha, vamos ver a diferença entre polígonos e não polígonos. Polígonos são figuras planas, olha, que tem os lados retos, eles são polígonos. Aqui nós temos figuras redondas, nós temos figuras, ou seja, linhas que não são fechadas, são abertas, são classificados como não polígono. Se os lados não forem retos, também podem ser classificados como não polígonos. Então aqui nós temos alguns exemplos de polígono e aqui alguns exemplos de não polígono. Pessoal, mesmo assim, os elementos formadores de um polígono. Vamos escrever, desenhar. Aí você pode estar desenhando no seu caderninho um polígono. Desenhando aqui junto conosco, passo a passo. Todo o elemento que eu inseri aqui, você vai inserir aí desenhando. Depois você vai estar com um polígono escrito, desenhado e eu formado aqui. E aí você vai entender quais são os elementos que formam esse polígono. Então, primeiro nós vamos precisar de pontos. Olhe, em um plano, nós marcamos alguns pontos, dependendo do polígono. E aí, nesse caso, o polígono que eu vou desenhar, ele tem 3 pontos. A partir do momento que eu desenho os pontos, eu posso unir esses pontos, ligar esses pontos por um segmento de medida. Liguei esses 2 pontos por um segmento de medida, liguei esses 2 pontos por um segmento de medida e liguei esses 2 pontos por um segmento de medida. Então, quando eu escrevo 3 pontos e eu uno esses 3 pontos por segmentos de medida, eu escrevi um triângulo, que é um polígono. Então, ele precisa de pontos chamados de vértices, de lados chamados de arestas, e a partir do momento, preste atenção, falamos na instante que para ter um ângulo inscrito, precisamos de um ponto, e desse ponto eu parti no mínimo 2 retas, ou 2 lados, ou 2 segmentos de medidas, ou 2 semirretas. Aqui nós temos um ponto chamado de vértice, dele partiu 2 segmentos de medida. Portanto, aqui, nessa abertura, está o ângulo, chamado de ângulo interno. Então, esse polígono ele tem ângulos internos. Os ângulos internos estão situados no vértice, de onde partem os segmentos de medida chamados de lados. Então, pessoal, quais são os elementos formadores de um polígono? Vértice, os lados chamados de arestas e os ângulos internos até então. Depois nós vamos determinar outros elementos. Mas para termos o polígono, essencialmente nós temos esses elementos. E aí, vocês estão entendendo quais são os elementos formadores de um polígono?
Vamos continuar. Então agora nós vamos classificar os polígonos. O que é classificar um polígono? É nomear esse polígono de acordo com algumas características. Ou seja, nós tendo um polígono, nós vamos nomear ele, dar um nome específico de acordo com algumas características. Por exemplo, eu tenho esse polígono aqui, que é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos. Nós vimos ele agora, escrevemos. O nome dele é chamado de triângulo. Quantos lados ele tem? 3. Um triângulo é um polígono que tem 3 lados. Eu tenho esse polígono aqui que ele apresenta 4 lados. O nome dele é quadrilátero. Quadrilátero é todo e qualquer polígono que tem 4 lados. Eu tenho esse polígono aqui que ele tem 5 lados. Qual é o nome dele? O nome dele é pentágono. Pentágono é um polígono que apresenta 5 lados e 5 ângulos internos. Eu tenho esse daqui, que o nome dele é hexágono. Hexágono é o polígono que apresenta 6 lados e 6 ângulos internos. Então, pessoal, esses são os principais polígonos que nós vamos estudar. Eles apresentam quantidade de lados iguais à quantidade de ângulos internos e, por isso, recebem um nome específico. Mas lembre, triângulo não é somente esse modelo aqui. Nós temos 3 tipos de triângulos que vamos estudar depois. Quadrilátero não é só esse daqui. Nós temos vários tipos de quadrilátero que vamos estudar também depois. O importante agora é nós entendermos. Teve 3 lados e 3 ângulos internos, é um triângulo. Teve 4 lados e 4 ângulos internos, é um quadrilátero. E assim sucessivamente. Então, pessoal, nós já vimos a classificação ou o nome específico que alguns polígonos recebem. Mas é importante que a gente saiba que os polígonos também, eles são classificados como polígonos regulares e não regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que os lados apresentam medidas iguais e os ângulos internos também apresentam medidas iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele é regular. Por que ele é regular? Porque esse lado e esse lado, os 3 lados apresentam medidas iguais. Consequentemente, os 3 ângulos internos apresentam medidas iguais. Aí esse triângulo, ele tem um nome específico, o nome dele é equilátero. Eu tenho aqui essa figura, que é um quadrado. Ele é um quadrilátero, que tem os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos internos com medidas iguais. É por isso que o nome dele é quadrado. Então, pessoal, todos esses aqui que eu coloquei, eles são polígonos regulares. Tem os lados com as mesmas medidas e os ângulos internos com as mesmas medidas. Mas de cada modelo aqui, eu tenho também os que não são regulares. Aqueles que apresentam lados com medidas diferentes. Por exemplo, triângulos. Eu tenho triângulos que apresentam lados com medidas diferentes. Quadriláteros. Eu tenho quadriláteros que apresentam lados e ângulos com medidas diferentes. Todos aqui têm regulares e não regulares. Então, aí para reforçar, coloquei, né? Quando o polígono tem todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida, ele é regular. Então, como nós vimos os polígonos e dentro do polígono nós vimos os triângulos, nós vamos ver quais tipos de triângulo a gente pode estudar. Então, primeiro nós vamos ver um triângulo, como é formado, já formamos ele, né? Escrevemos 3 pontos em um plano, chamado de vértice, e aí nós vamos ligar, unir esses pontos por lados, ou segmentos de medida, que nós vamos chamar de aresta, e aí unindo os 3, nós vamos escrever um triângulo. Esse triângulo tem 3 vértices e tem 3 lados. Ele tem também 3 ângulos internos. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei os lados com medidas iguais e os ângulos internos com medidas iguais. Aí eu chamei ele de triângulo equilátero, mas nós vamos ver com maior frequência. Então ele precisa ter vértice, precisa ter lados e arestas e precisa ter ângulos internos para ser classificado como triângulo. Então vamos ver aqui agora alguns triângulos específicos que recebem um nome específico para nós podermos calcular. Então, o primeiro que nós vamos estudar é o triângulo equilátero, depois o triângulo isósceles e depois o triângulo escaleno. Ou seja, triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno.
O triângulo equilátero é aquele triângulo que apresenta os 3 lados com medidas iguais e os 3 ângulos internos com medidas iguais. Preste atenção que aqui nesse lado tem 2 tracinhos. É a medida desse lado? Nesse 2 tracinhos, a medida desse. E nesse 2 tracinhos, a medida desse. Significa dizer que os lados têm a mesma medida. Já nesse outro daqui, chamado de isósceles, ele tem nesse lado 2 tracinhos, nesse lado 2 tracinhos e nesse lado não tem tracinho. Ou seja, ele está dizendo que esses 2 lados têm a mesma medida, mas esse daqui tem medida diferente. Portanto, esses 2 ângulos da base apresentam a mesma medida e esse terceiro apresenta uma medida diferente. Então, gente, o triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados com medidas iguais, 2 ângulos internos da base com medidas iguais, um terceiro lado com medida diferente e um terceiro ângulo com medida diferente. Aí, nós vamos ver o triângulo escaleno. Ele apresenta um tracinho nesse lado, apresenta 2 nesse e nenhum nesse. Significa dizer que todos os lados têm medidas diferentes. Portanto, todos os ângulos também têm medidas diferentes. Então, nós vimos aqui triângulo equilátero, triângulo escaleno e triângulo isósceles. Então, pessoal, coloquei aqui alguns exemplos com as medidas, né? Por exemplo, um triângulo equilátero, que tem os 3 lados com medidas iguais a 4 centímetros. Coloquei aqui também um triângulo isósceles, 2 lados medindo 10 centímetros e o terceiro lado medindo 12. Ou seja, nós vimos numericamente, ou com representação numérica, a representação de cada triângulo. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Falamos de figuras geométricas planas e não planas, polígonos, regulares e não regulares, vimos ângulos, como se dá a medida de cada ângulo, qual é a abertura de um ângulo, ou seja, o que a abertura de um ângulo significa para ele, quais os elementos formadores de um ângulo e de um polígono. Então não esqueça de pegar o livrinho de vocês e irem responder questões do livrinho de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.